Luís, em 1653, já havia completado 13 anos, ou seja, já estava apto para governar. Porém, a Fronda havia atrasado um pouco a subida do monarca ao trono. Contudo, Mazarino ainda atuava como corregente do trono e a rainha Ana estava praticamente fora das decisões de Estado. Enquanto o cardeal esteve como primeiro-ministro, Luís XIV se mostrava um bailarino excepcional e incentivava músicos, coreógrafos, dramaturgos e atores para suas apresentações, muitas vezes encarnando o próprio deus Apolo. Em uma de suas apresentações, Luís XIV convocou os traidores que foram perdoados na Fronda para que participasse de sua apresentação de balé. É importante enfatizar que o balé daquela época não era como o balé de hoje, como o famoso balé russo, Durante a apresentação, os traidores tiveram muitas vezes de se ajoelhar e quase que idolatrar o monarca como os planetas giram em torno do Sol. Desde aí, Luís XIV ficou como o eterno título de Rei Sol. O cardeal preparou o casamento de Luís XIV com a princesa espanhola Maria Teresa, filha mais velha do rei Filipe IV de Espanha, para instaurar a paz entre os dois reinos que até então estavam em guerra. O objetivo de Mazarino era que a França não fosse rasgada pelo meio pelos espanhóis do oeste, pelo Sacro Império Romano Germânico ao leste e ao norte pelos ingleses, e como uma aliança forte entre a França, como a principal potência da época, e a Espanha como um vasto império colonial. A cerimônia de casamento foi realizada na fronteira entre França e Espanha em 1660, com toda a pompa e luxo da época. Luís não amava Maria Teresa, por ela não ser uma dama de grande estilo da corte, como ele apreciava, mas sempre deu valor à rainha em público e a tratava bem, embora na intimidade pareceu ser um homem extremamente frio com ela. Luís XIV não tardou em adquirir amantes pelo reino. Jovens damas eram jogadas para Luís XIV pelos pais a fim de conseguir favores do rei, o que sempre foi muito comum com o passar da história. Luís era um jovem considerado belo e atlético. Ele tinha belas pernas. Em todos os quadros ele deixava ser pintado com uma ou as duas pernas aparecendo, e se orgulhava muito delas. Luís, por diversos motivos, era um homem que exercia atração e curiosidade das pessoas. Homens e mulheres o adoravam, e ele se envolvia emocionalmente com as jovens damas, o que fazia a diferença. Em seus relacionamentos amorosos, a primeira a conquistar o coração do rei foi Maria Mancini, a sobrinha do cardeal Mazarino. Mas Ana e o cardeal já haviam casado Luís com Maria Teresa. Então foi arranjado um marido para Maria e uma esposa para Luís, o que o fez sofrer bastante. Mas o rei não casa com quem ele deseja, e sim com quem era melhor para o seu país. Chegamos ao ano de 1661. O cardeal Mazarino está em seu leito de morte. Muitos súditos comemoravam e outros se preparavam para assumir novas funções, e alguns almejavam o cargo de Mazarino. Um deles era o ministro das Finanças, Nicolas Fouquet. Mazarino, antes de morrer, deixa instruções para Luís, por exemplo, nomear Colbert como ministro das Finanças e Fouquet como primeiro-ministro. Porém, Luís XIV já tinha outros planos. Nicolas Fouquet era o superintendente de finanças do rei, mas devido ao seu estilo de vida extravagante e ostensivo, construiu às custas do Tesouro Nacional um palácio magnífico chamado Rue Levecon, em Saverne. Em comemoração dos finais das obras, Fouquet realizou uma festa de dias para comemorar. O rei ficou tão ultrajado com todas as peças de luxo presentes para os convidados e a opulência do palácio, que foi de longe considerado muito mais luxuoso que o Palácio do Louvre, que até então era a moradia oficial do rei, que Luís XIV mandou prender Fouquet dias depois da festa por traição. Mas não seria nada fácil prender Fouquet da noite para o dia. Fouquet tinha uma esquadra maior que a Maria Francesa e um exército pessoal. Luís XIV esperou a hora certa para trocar de guarda de Fouquet para levá-lo preso. Durante o julgamento, Luís queria que Fouquet fosse decapitado por anos de corrupção e desserviço à coroa. Mas ainda havia juízes a favor de Fouquet, e então condenaram Fouquet por exílio perpétuo. Historiadores discutem há anos. Luís agiu por inveja ou estava sendo astuto? O que era certo era que Fouquet era de um grupo anterior, cheio de poder e influência. Enquanto ele estivesse ali, ele poderia atrapalhar os seus planos. Então, como em todo jogo político, ele deveria sumir. Um rei queria construir para a dinastia dos Bourbons um monumento para a grandeza própria, algo que fosse maravilhar o mundo.
Olá, eu sou o Pablo Andrade e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou do canal, deixa seu like, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau.